Pessoal do Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia, representado pelo Vanduir Lape da Silva, tesoureiro, e o Aldenir Dick, o presidente. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Tudo bem, Wanda? Bom dia, Vini, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol, colegas e amigos aí que estão escutando a gente. Aldenir, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vini, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. E que se prepare que o calor hoje eu acho que vai ser cruel. Vai chegar. Deixa eu fazer uma pergunta já de início. Esse período do ano acontece mais a questão de fogo em mata, na beira das estradas, Aldenir, é mais comum acontecer isso devido à vegetação que está seca, complica um pouco, complica não, aumenta o trabalho de vocês com essa falta de cuidado do pessoal, às vezes em largar um toco de cigarro, fazer ali uma queimada para queimar um lixozinho no pátio da sua casa, aumenta o trabalho do Corpo de Bombeiros? Com certeza que aumenta, porque devido ao calor e a seca grande que está acontecendo, a vegetação realmente ela é seca, mas a gente está preparado, a gente sempre está, vamos dizer assim, em ponto de disparada, né? Atentos, né? Isso, e a comunidade também em geral, quando já vê um focozinho de incêndio, coisa assim, a primeira coisa que eles fazem é ligar então para os bombeiros. Então eu acho isso interessante, que a pessoa que quando vai ligar, realmente, né, esteja acontecendo essa ocorrência, porque tem bastante trota, essas coisas que o pessoal ainda tem hábito de fazer, né? Mas acontece bastante incêndio de mato, acontece verde estrada, assim, é bastante, né? E em geral, assim, acidentes também. Então essa época do ano é uma época muito violenta, assim, vamos dizer, para as duas coisas, tanto faz como... Mas o mais violento agora realmente é o incêndio, né? Porque a vegetação realmente é seca. Bom, além do incêndio, vocês que também atuam aqui em Teutônia e de certa forma nessa micro-região, questão de acidentes, no período de férias também, o pessoal está mais tranquilo, o pessoal está mais relaxado, também aumenta nesse período de verão. Obviamente que vocês não atendem, pelo menos acho que não, nas rodovias, BRs, mas aqui dentro da cidade, o pessoal também no final de semana, os acidentes, as ocorrências de acidente. No passado tivemos quase a média de 2 acidentes por dia em Teutônia. Foram mais de 460 acidentes. Aumenta também nesse período o número de acidentes envolvendo veículos e vítimas aqui no município? Ele aumenta, Vini, também. Ele está numa constante. Tu comentou aí, 460 foi o número do ano passado. Isso... Lembre-se que isso é apenas o número urbano. Urbano, exatamente. Se nós computarmos a área da Rota do Sol, que compreende o município de Teutônia, nós temos valores bem maiores, entendeu? Que não foram computados nessa primeira estatística aí. Mas essa época, assim, o pessoal está mais relaxado, o pessoal está naquele período de férias, está mais tranquilo, ou seja, descuida de onde não deveria descuidar. Por exemplo, nós estávamos comentando esses dias ainda, questão de acidentes em esquinas. Por que acontece um acidente em esquina? Por quê? Porque normalmente alguém deixa de fazer o que era obrigatório ser feito, que é a parada obrigatória. O que é a parada obrigatória? Você vai parar o seu carro, você vai engatar a primeira marcha e você vai verificar os 2 sentidos em frente se você tem condições de atravessar a via. E muitas vezes não se faz. Se você parar, a segundinha e vai, né? Se tu só dá uma embicadinha, dá uma segunda e vai. E aí que nós temos o acidente. Exatamente. Sabe que na noite de domingo eu vinha descendo até 3 de outubro aqui e um veículo Corolla vinha subindo a 3 de outubro. Então falta de atenção total. As placas estão aí subindo ali na direção do Hotel União, veio subindo até aqui a esquina da loja Fascínios. E com maior tranquilidade eu dei sinal de luz e tal, e tranquilo, seguiu subindo a 3 de outubro. Então assim... Olha que já faz tempo que já é mão única, né? Exatamente, não é algo de agora, né? E não tem a desculpa de ser de fora. Não, porque assim, ó, isso é uma desculpa esfarrapada. Você dirige em qualquer lugar no mundo, as regras de trânsito são claras. Você observa as placas, se não houver sinalização, alguma coisa assim, é um caso específico. Não é o caso de aqui. Não é a desculpa do cara ser de fora. Existem as placas ali, não obedecer. Exatamente. Bom, falamos um pouco de acidentes, falamos um pouco de ocorrências comuns para essa época do ano, mas o Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia está recrutando novos voluntários também, Evandro. Como é que funciona esse processo? De que forma vocês vão fazer essa seleção? Que dia vai ocorrer? O que as pessoas interessadas precisam ter de pré-requisito? Bom, Vinícius, a gente está querendo incorporar novos membros ao Corpo de Bombeiros Voluntários. Hoje são quantos, Aldenir? Em torno de quantos? Nós temos em torno de 24 a 27 voluntários. A nossa intenção é chegarmos aos 40, para termos um número mais
propício a atender com mais agilidade, com mais frequências as ocorrências que nós temos no dia a dia. Então nós estamos com inscrições abertas até o dia 15 de fevereiro, a idade mínima é 18 anos. Nós vamos ter uma seleção, uma equipe avaliadora no dia 22, às 9 da manhã. Nesse dia nós queremos que as pessoas tragam um currículo com foto para a gente conhecer um pouquinho, para que o pessoal que vai fazer a entrevista avalie essas pessoas. Um alvará de folha corrida do fórum, é simples, você chega no fórum ali, você solicita um documento gratuito, sai na hora. Cópia do RG, o CPF, CNH se você tiver, comprovante de residência. E se possuir alguns certificados na área de saúde, ou enfim, qualquer certificado é válido, para que a gente conheça um pouquinho mais a experiência profissional dessas pessoas que vão vir fazer a seleção. Qual é a carga horária de cada membro hoje, Aldenir? Em média, assim, eu sei que deve variar um pouco, mas qual é a carga horária que cada membro do Corpo de Bombeiros Voluntário atende hoje aqui em Teutônia? Geralmente é assim, viu? Os turnos, né? Como vocês chamam? Geralmente a pessoa entra de manhã e sai de noite, né? Vamos dizer assim, entra às 7 da manhã, sai às 7 da tarde. Ou entra na noite, né? Entra, vamos supor, às 18 horas, sai no outro dia às 6 da manhã, né? Passa a noite ali. Mas a gente é flexível também, a gente faz a escala de acordo conforme a pessoa consegue, entende? Por quê? Porque tu tem teu emprego, tem meu emprego, todo mundo tem seu emprego, então acho que a gente tem que ser flexível nessa escala. A gente faz a escala de acordo com a pessoa realmente consegue tirar o seu plantão e que ela consiga assumir a responsabilidade daquela escala. Hoje todos os bombeiros voluntários que trabalham aqui, que atendem com vocês, eles na sua maioria, não sei se vocês conseguiriam precisar isso, mas a grande maioria tem o seu emprego, podemos chamar entre aspas de principal, e a gente sabe que a atividade de vocês é uma atividade totalmente voluntária, mas consegue-se essa flexibilização com os seus empregos de diários, por exemplo? Eu sei que aqui, você trabalha na Sertel, o senhor trabalha na Sertel, né? Sim. É fácil essa flexibilidade? É que é assim, ó, o problema é o horário comercial. Como tu acabaste de dizer, cada um tem o seu emprego. Né? E como lá é voluntário, então nós temos hoje 3 efetivos. Né? Por quê? Por causa desses horários comerciais. Porque em horários comerciais, geralmente todo mundo trabalha. Né? Onde nós mais temos voluntários é no turno da noite ou fim de semana. Né? Daí a pessoa tem folga no emprego, né? A não ser que tenha o funcionário de uma determinada empresa, ela converse com o seu patrão, de repente o patrão é flexível, né? Que nem no meu caso, eu até tenho 2 dias por mês que a empresa me libera para mim tirar plantão na sexta-feira lá, né? Então essas horas eu ganho pela empresa. Então eu não furo, vamos supor, o meu ponto, né? Sim. Mas eu acho que cabe muitas pessoas também, de repente, até esses novos que querem ingressar, de repente, né? Conversar com o seu patrão, olha, você, papapá, né? E a gente até pode mandar um ofício para esse patrão, comunicando ao patrão. Assim, né? A gente explica quando que ele vai ser plantão. Então são mais o nosso hoje, como é que eu vou te explicar? Em horário comercial nós somos obrigados a ter efetivo. Obrigado a ter, né? Exatamente. Então e apresenta a maior carência hoje de voluntários. Né? Então hoje nós temos 3 motoristas que são efetivos hoje que a gente paga. Então os únicos remunerados hoje no nosso corpo de bombeiro é 3 motoristas. 3 motoristas, muito bem. Começa o ano de 2014 com equipamentos que estão chegando também, né? Vando, Aldenir, equipamentos que estão chegando para facilitar o trabalho do dia a dia do Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia. Que equipamentos são esses? Qual é a estrutura que está sendo criada? Eu pergunto para vocês também a questão da parte física do Corpo de Bombeiros Voluntários, né? Há essa necessidade da ampliação, de uma melhor condição física na estrutura ali no centro administrativo? Sim, Vini, nós recebemos aí na parte de equipamentos, no final do ano passado, nós fomos agraciados com a aprovação de um projeto junto ao Ministério Público Federal em Lajeado. Era uma verba de uma ação civil pública que estava disponível para todas as entidades da região que se habilitassem, efetivamente comprovassem toda a documentação, estivessem regularmente cadastrados e estivessem necessitando. Todas as entidades necessitam, só que algumas sempre vão ter que passar por um processo seletivo, uma triagem para que se aprove os projetos que se enviam.
Nós mandamos o projeto na ordem de R$ 39.600 aí, onde acho que os olhos da maior necessidade que nós tínhamos no Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia era um desencarcerador, que é uma tesoura hidráulica, para que possa ser feito o corte e a retirada, a extração de vítimas em um acidente onde estejam presas as ferragens, que era o mais caro, em torno de R$ 27.000. Nós conseguimos adquirir esse equipamento, conseguimos gerador, motosserras, equipamentos de combate a incêndio em locais confinados, que se chamam EPRAs. Então hoje nós temos 4 equipamentos completos, com 4 cilindros reservas. Isso dá uma autonomia de praticamente 3 horas de autonomia dentro de local confinado com oxigênio. Recebemos também, para acoplar na nossa viatura que nós recebemos na Receita Federal, um guincho para até 6 toneladas, para que nós possa nos ajudar no trabalho daqui a pouco de um resgate em altura, alguma coisa assim. Então, são equipamentos necessários, né, que nós não tínhamos disponibilidade ainda, não tínhamos recursos para isso. Agora, graças à senhora procuradora da República, a doutora Jerusa Burman, que nos atendeu dentro da sua equipe lá, conseguiram nos atender nesse projeto. A gente fica muito feliz, a comunidade, não só de Teutônia, mas da microrregião que a gente atende, está muito agradecida com isso. E agora a gente pode trabalhar de uma forma melhor, uma forma mais profissional e mais competente. E em compensação, essa tesoura hidráulica, isso aí era um sonho antigo da gente, sabe? Por quê? Porque agrega valores muito altos. Então a gente hoje, na época que nós não tínhamos isso aí, se fosse dar um acidente, no caso, um acidente grave, que a vítima ficasse presa em ferragens, nós dependíamos de outros bombeiros para vir tirar, né? Então vocês imaginam o tempo que nós ia perder. Vamos supor, vinham os bombeiros de Estrela, por exemplo, né? E o acidente é aqui na Via Láctea, e nós pertinho aqui não tinha equipamento para poder liberar a pessoa, né? Então até agora veio o gerador de energia também junto, né? No caso, se for de noite, a gente tem como, né, temos como iluminar, né? Então isso era realmente isso foi um ganho muito grande para nós esse ano, porque eram equipamentos que nós realmente precisávamos. Sem dúvida, vem incrementar. Qual passa a ser a demanda de hoje no Corpo de Bombeiros Voluntários, Vanduírio? Você como tesoureiro da corporação, tu falavas antes em micro-região, né? Existe um programa de aporte financeiro de prefeituras de outros municípios que circundam Teutônia, ou permanece Teutônia apenas enviando essa verba que é aprovada na Câmara de Vereadores, não sei se anualmente, né? Aprovado pela Câmara de Vereadores. Os outros municípios que vocês atendem também, há um comprometimento de parte de outros prefeitos, de outras prefeituras? Está se criando isso agora, Vinícius. Hoje nós temos, dos 6 municípios, nós temos 4 já engajados nesse projeto. Os outros 2 estão em vias de participarem agora. Estamos aguardando apenas aí definir as datas para começarmos a retomarmos as tratativas. Mas até se apresentou no final de semana passado aí, situações nesses municípios aí que não tem o convênio de subvenção da manutenção da profissionalidade dos bombeiros. Eles tiveram situações, nós fomos prontamente atender, né? Então, assim, nós estamos disponíveis à comunidade e da mesma forma nós necessitamos de recursos que a comunidade angarie. Então, a despesa, como é um trabalho voluntário e não visa fins lucrativos, por isso que nós temos hoje deficiência com o caminhão, tínhamos deficiência com esses equipamentos que não existiam até então, temos deficiência estrutural, que nós estamos trabalhando em algumas áreas para tentarmos viabilizar e daqui a um futuro próximo, não sei, 2 anos, a curto prazo, conseguirmos finalizar todo o prédio. Até porque há um cronograma na questão do Concepro, né, para o município de Teutônia, que ano passado foi destinado a verbas para a Polícia Civil, este ano o projeto da Brigada Militar, e no próximo ano, se não me engano, em 2015, seriam os recursos para bombeiros voluntários, né? Há um pré-projeto, podemos dar um cronograma dessa forma do Concepro aqui para o município de Teutônia. Daqui a pouco pode vir aí a contribuição também para o ano que vem, né, Evandro? Sim, isso foi inclusive um compromisso assumido pelo nosso estimado prefeito Renato. Ele assumiu com a gente isso, realmente, nós vamos aguardar de acordo com o cronograma. Assim que nós finalizarmos, nós vamos retomar as atividades ali. Perfeito, estamos combinados, estamos aguardando as coisas evoluírem. Caso se apresentem alguns projetos que nós possamos nos engajar e antecipar essa parte, nós vamos fazer.
Nós estamos trabalhando o quê? Para melhoria contínua dos serviços. Isso inclui desde estrutura a pessoal a equipamentos. Bom, e outro fator importante que as pessoas que quiserem colaborar tem agora a questão da nota fiscal gaúcha, onde podem indicar também como uma entidade o Corpo de Bombeiros Voluntário de Teutônia, é isso, Wando? Isso. Nós entramos como 6ª entidade no município de Teutônia em novembro do ano passado, dentro do programa do Governo do Estado, Nota Fiscal Gaúcha. O que é esse programa? É um programa onde você entra no site da Nota Fiscal Gaúcha, você cadastra os seus dados lá, você indica, exatamente, você indica algumas entidades que já estão cadastradas, no caso do município de Teutônia são 6 em diversas áreas, são 3 ou 4 áreas, se não me falha a memória, e parte das compras que você vai fazendo durante o período, são normalmente lotes de 6 meses, você indica o seu CPF naquela compra e ele automaticamente gera percentual da receita do ICMS para aquelas entidades, ou seja, você tem condições de direcionar o ICMS que você paga no dia a dia. Você vai no mercado, por favor, coloca o CPF na Nota Fiscal Gaúcha. Se você já tiver cadastrado no sistema, automaticamente o teu CPF vai gerar o valor daquela nota, o percentual de ICMS, e vai dedicar especificamente às entidades que você indicou lá, que em tese são sempre as do município. Muito bem, então essa é a oportunidade. As pessoas podem se perguntar: como eu faço para ajudar o Corpo de Bombeiros Voluntário de Teutônia? E essa já é uma dica, a Nota Fiscal Gaúcha. Além de, você sabe, a Nota Fiscal Gaúcha você concorre a prêmios todos os meses. A gente quer agradecer ao Vanduir Lape da Silva, tesoureiro do Corpo de Bombeiros Voluntários, também ao Denir Dick, o presidente. Agradecer ao Denir, obrigado pela sua participação aqui na Tirol FM. Tenha um bom dia. Eu agradeço o convite e deixo em aberto aqui que nós estamos fazendo uma seleção então para novos voluntários. Ok, vamos passar o dia de novo, Vanduir, pode ser rapidinho? O dia e o pré-requisito das inscrições vão até o dia 15 de fevereiro, pelo site dos bombeiros, ou pelo e-mail que nós temos no site. Então, mandem lá, eu tenho vontade de me inscrever para os bombeiros voluntários. Aí nós vamos fazer a sua inscrição. No dia 22 de fevereiro nós vamos ter então a seleção, onde você vai trazer o seu currículo com foto, folha corrida do fórum, documentos pessoais, comprovante de residência e certificado, se você tiver algum. Se você não tiver nenhum, não tem problema. Se você tiver vontade de se dispor a ser voluntário, venha fazer parte do time dos bombeiros voluntários. Serão cerca de 15 vagas, mais ou menos, em torno disso? Não há um para estabelecer? 15, 20 vagas, 15, 20 vagas. Que a gente tem disponível de momento. Tá certo. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. Tenha um bom dia, Vanduir. Obrigado, ouvintes da Rádio Tirol. 8h23, tá aí o Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia, vindo aqui no nosso estúdio.